Olá, queridos catequizandos! Nos encontramos novamente para mais um encontro de catequese em casa. Vamos iniciar o nosso encontro invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No encontro de hoje, vamos aprender, rezar e meditar o penoso caminho da cruz. Este, sem dúvida nenhuma, foi o maior gesto de amor de Jesus por nós. Vamos, neste encontro, saber mais sobre a Via Sacra. Mas o que é a Via Sacra? A Via Sacra é uma oração que tem como objetivo meditar a paixão, morte e ressurreição de Cristo. É o reviver dos últimos momentos da vida de Jesus na Terra. Ela consiste em percorrer e meditar o caminho que Jesus fez ao carregar a sua cruz, do momento da condenação de Pilatos até o Monte Calvário, local onde ele foi crucificado e morto. Que tal um pouquinho mais de história? Via Crucis, do latim significa caminho da cruz. Esse rito, muito usado no tempo da Quaresma, ele teve origem na época das Cruzadas, entre o século XI ao século XIII. Os fiéis que percorriam na Terra Santa os lugares sagrados da Paixão de Cristo quiseram reproduzir no Ocidente a peregrinação feita ao longo da Via Dolorosa em Jerusalém. Voltando para as suas casas, as suas pátrias, esses fiéis procuravam reproduzir, por meio de quadros ou pequenos monumentos, os veneráveis locais que haviam visitado. Em 1187, apareceu o primeiro itinerário que visava a via percorrida pelo Senhor Jesus ao carregar a cruz, mas somente no século XIII que os fiéis começaram a distinguir neste itinerário as estações, cada uma dedicada a um episódio da Paixão de Cristo. A Via Sacra compreende 14 estações, cada uma apresenta uma cena da Paixão a ser meditada. Após a reforma do Concílio Vaticano II, o Papa João Paulo II sugeriu que fosse criada uma 15ª estação. Isto foi para recordar a ressurreição de Jesus, embora esta seja opcional e não entre na estrutura tradicional da Via Sacra. Com isso, a Igreja quer lembrar que a história não termina com a morte de Cristo. Atualmente, como vemos a Via Sacra? Nós rezamos a Via Sacra durante a Quaresma e principalmente na Sexta-feira Santa, onde os cristãos católicos recorrem à meditação da Via Crucis para lembrar de todo aquele sofrimento de Jesus. Nas paredes das igrejas, as cenas relembram todo o trajeto em pinturas ou ícones, peças que contam a história mesmo para aqueles que não sabem ler, e que ficam nos templos durante todo o ano. O mistério da paixão é revivido em cada missa. A Via Sacra pode ser celebrada também nas ruas, com estações distribuídas em pontos diferentes. Esse rito nos ajuda a percorrer um caminho espiritual e a compreender melhor a pessoa de Jesus e o amor que ele teve por nós, ao ponto de se deixar matar. E como rezamos a Via Sacra? Jaculatórias antes e depois de cada estação. Jaculatórias são pequenas orações ou invocações católicas feitas no começo ou final das orações. Antes de cada estação, nós dizemos: Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Depois de cada estação, nós dizemos: Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. A palavra remiste significa libertar, fazer com que algo, alguém ou si mesmo se torne livre. A cada ano, as orações são diferentes, direcionadas a algum assunto da atualidade,
acompanhando sempre a campanha da fraternidade. Na Via Sacra, nós temos antes de tudo a oração inicial e depois que termina a Via Sacra, a oração final. Senhor, concede-me a graça de compartilhar contigo o caminho da cruz, penetrar teus pensamentos e sentimentos, o que pensavas, o que sentias, enquanto carregava a cruz pela humanidade, por mim. Ajuda-me a compreender um pouco mais do que esta via dolorosa significou para ti. Com a minha pequenez, eu me atrevo a caminhar contigo nestas estações, deixando-me impressionar pela contemplação do teu mistério, buscando o teu olhar de dor, de agonia, de morte, mas também de paz. Primeira estação: Jesus é condenado à morte. Ele foi acusado falsamente, caluniado, abandonado por seus amigos e injustamente condenado à morte. Segunda estação: Jesus carrega a cruz. Com grande amor, ele a abraça. Nela expiará nossos pecados. Ele pensa em nós e caminha rumo ao Calvário. Terceira estação: Jesus cai pela primeira vez. Jesus está fraco, suas forças diminuem pelo peso da cruz e pelas chibatadas dos soldados. Quarta estação: Jesus encontra sua mãe. A dor de ver sua mãe sofrendo lhe abre mais feridas no coração. No entanto, ao mesmo tempo, ver o olhar amoroso de Maria o consola. Quinta estação: o Cirineu ajuda Jesus a carregar a cruz. O peso da cruz dobrou e ele não consegue carregá-la sozinho. Sexta estação: Verônica enxuga o rosto de Jesus. O rosto desfigurado de Jesus comove o coração de uma mulher, e com um lenço ela o enxuga cuidadosamente. Sétima estação: Jesus cai pela segunda vez. Jesus é abatido pelas dores e peso da cruz, desfalecendo outra vez. Oitava estação: Jesus consola as mulheres de Jerusalém. As mulheres choravam ao ver o sofrimento de Jesus, e ele se compadece delas. Nona estação: Jesus cai pela terceira vez. O lado humano de Jesus já não tem mais forças. Ele está muito frágil. Ele está cansado. Ele está tão frágil que tropeça e cai mais uma vez. Décima estação: Jesus é despido de suas vestes. Assim se cumpria a profecia. Repartiram entre si as minhas vestes e tiraram à sorte a minha túnica. Essas palavras a gente encontra no livro de João, capítulo 19, do versículo 23 ao 24.
11ª estação. Jesus é pregado na cruz. Chegando no lugar chamado Calvário, os soldados o crucificaram. 12ª estação. Jesus morre na cruz. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, as trevas envolveram toda a terra. Cerca de 3 horas da tarde, Jesus clama a Deus com uma voz forte, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, que significa: Senhor, Senhor, por que me abandonastes? Estas palavras também são encontradas no livro de Mateus, capítulo 27, versículos 45 e 46. Terceira estação. Jesus é descido da cruz. O corpo de Jesus é tirado da cruz e entregue a Maria. Décima quarta estação. Jesus é sepultado. José de Arimateia pegou o corpo de Jesus, envolveu-o num lençol limpo e depositou-o no seu túmulo na rocha, fechando com uma grande pedra. Décima quinta estação. Jesus ressuscitou. 3 dias após o seu sepultamento, ele ressuscitou, cumprindo então a profecia. Oração final. Senhor, que a meditação das tuas dores e sofrimentos destroa a minha soberba, suavize meu coração e o prepare para receber teu inesgotável amor e perdão. Eu te suplico, Senhor, que me concedas, por intercessão de tua mãe, a Virgem Maria, que cada vez que eu medite a tua paixão, que fique gravado em mim, como uma marca de atualidade constante, o que tu fizeste por mim. Amém. É chegada a hora de refletirmos profundamente sobre tudo isso. Nós temos aqui um ensinamento muito precioso, que apesar do peso e das quedas, Jesus não permaneceu no chão. E ao seguir o seu exemplo, nós não devemos desanimar e rastejar pela vida. Atividades para este encontro. Com as suas palavras, descreva o que você entendeu sobre a Via Sacra. O que é a Via Sacra e por que continuamos a fazê-la. Depois leia o texto bíblico de Mateus 28, versículo do 1 ao 10, para entender melhor a ressurreição de Jesus. Depois responda as questões abaixo. Por que a ressurreição de Cristo é importante para os cristãos? Depois, onde podemos ver Jesus Cristo nos dias de hoje? Finalizamos o encontro de hoje com as bênçãos de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo encontro, se Deus quiser.